O Santos foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, e muito tem se criticado o Vojvoda pela falta de evolução do time, e no vídeo de hoje veio mostrar um dos reais problemas que impede esse time de evoluir. Esse é o OJ Analisa, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Santos sentiu muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, de sair da pressão que o Novo Horizontino aplicava. Para entendermos melhor essa saída, vamos para o quadro para termos uma noção melhor de como o Santos saía jogando. Então nessa saída de bola, o Santos tinha basicamente duas opções. A primeira era com o Arão vindo um pouquinho mais à frente no campo, e a segunda com ele descendo entre a linha dos dois zagueiros. Nesse caso, o primeiro, que ele ficava mais à frente no campo, quando a bola chegava no zagueiro Luan Pérez, ele vinha aparecendo mais pela esquerda, e Neymar descia um pouquinho para dar essa opção pro Escobar caso a bola chegasse nele. Então basicamente ficava esses quatro desse lado. Outra opção que tinha era o Neymar subir um pouquinho mais, o Arão abrir, e aí o Gabriel Menino aparecer pela esquerda. E aí ficariam esses quatro fazendo a saída desse lado. No caso do lado contrário, o Gabriel Menino aproximava e o Barreal descia, fazendo esses quatro a saída, ou o Barreal subia, Gabriel Menino também subia e Arão aproximava desse lado. Então basicamente tinha essas duas dinâmicas, quando o Arão estava mais na frente. Quando o Arão se posicionava entre os dois zagueiros, o Gabriel Menino ficava responsável por circular para os dois lados. Então o Igor Vinícius subia um pouquinho mais, assim como o Escobar, e enquanto isso, Arão, Adonis Frias e Luan Pérez eram responsáveis por essa primeira linha para fazer a saída. Com isso, quando a bola chegava, o Gabriel Menino aproximava e tinha o Barreal mais à frente, e do outro lado tinha o Escobar, o Gabriel Menino e o Neymar. Então basicamente esses foram os dois estilos de saída que o Santos utilizou nessa partida. O que é necessário para vencer uma marcação-pressão é a movimentação e a velocidade nos passes para confundir a marcação adversária. O técnico é o principal responsável por desenvolver as movimentações do time, porém a velocidade vai pelas características e refino técnico dos jogadores, e é nesse ponto que o Santos peca, como vamos ver nos vídeos a seguir. Então para começar nesse vídeo, a gente vê aqui o Santos alternando a bola de lado, e aí aqui a gente tem já um dos dois exemplos da saída de bola. Então perceba como se posicionam 6 jogadores na saída de bola, Gabriel Menino já aparecendo aqui pelo lado e Arão vindo dar o suporte pelo meio. O jogador joga essa bola no Gabriel Menino, que tem duas opções claras de passe, porém ele erra, o gesto técnico, entregando a bola para o Novo Horizontino. Então vocês percebem que as movimentações foram muito bem feitas pelo time, de um lado para o outro, criando um espaço para que a jogada fosse feita. Porém, o time peca no gesto técnico, aqui no caso foi o Gabriel Menino, que acabou errando o passe para o Arão, que teria uma boa possibilidade de sair jogando, acelerando a partir do momento que ele acertasse esse passe, ou até poder jogar um pouquinho mais na frente no Barreal que estava passando. Já nesse exemplo aqui, a gente já tem uma saída um pouco diferente, aquela segunda opção que eu falei. Então percebeu que o Santos começa a saída, o Ilharão desce entre os dois zagueiros para fazer aquela linha de 3, então mantém a saída com 6 jogadores, mais o goleiro, porém o Ilharão descendo. E aí aqui você percebe que na hora que essa bola chega no Escobar, ele tem a opção do Gabriel Menino, o Arão acaba errando um pouquinho nessa movimentação, pois ele vai para o espaço onde o Gabriel Menino estava, mas você percebe que o Escobar tinha essa opção de passe para tocar no Gabriel Menino e acelerar a jogada. Porém, ele prefere voltar essa bola e aí trocar a movimentação. Só que aqui você percebe que já fica um pouco mais complicado, porque os dois volantes estão do outro lado do campo. Mesmo assim, Adonis Frias avança dentro de campo, e aí ele tenta esse passe entre linhas aqui mais na frente pro Gabigol ou o Barreal, Não dá pra gente saber quem ele quis, mas provavelmente foi o Gabigol pela força do passe. Só que aí você também percebe mais uma falha, O Adonis Frias, ele telegrafa totalmente o passe que ele vai fazer. E para você fazer esse passe que quebra linhas, esse passe um pouquinho mais perigoso, você precisa esconder sua intenção para o adversário não entender aonde você vai jogar essa bola. Então fica muito fácil do zagueiro do Novo Horizontino ler a jogada, ler a intenção do Adonis Frias e tirar a bola com muita facilidade aqui na frente. Então, de novo, você percebe que o Santos fez a movimentação, ele teve duas possibilidades de avançar em campo, Primeiro com o Escobar, com um toque no Gabriel Menino que ele acaba não fazendo, e depois se o Adonis Frias tivesse tido uma decisão um pouquinho melhor ali para esconder essa intenção, poderia deixar o Gabigol tanto nas costas do adversário quanto na frente vindo receber essa bola. Nesse lance aqui a gente tem uma saída completa do Santos, então de novo eles fazem a saída com 6 jogadores, ali com o Escobar. Nesse caso aqui o Neymar ainda desce para ser mais uma opção. O Escobar aqui já tem uma opção de jogar nesse entrelinhas ali pro Ilharão, mas ele acaba negando esse passe novamente, vira o jogo e o Santos continua rodando a bola. Então você percebe que atualmente os jogadores fazem sim essa movimentação, tentam confundir a defesa do Novo Horizontino, mas todas as brechas que o time dá, o Santos acaba não aproveitando pela falta de qualidade técnica mesmo
mesmo dos jogadores em achar esses passes. Então nesse momento que a bola chega do lado direito, de novo, ele refuga pro lado esquerdo com muita paciência, até aqui tudo bem, joga no Luan Pérez e devolve no Escobar. Tem outra opção do Arão que podia fazer um giro e acelerar, e de novo ele prefere voltar. Na hora que essa bola chega na Adonis Frias, você percebe que o Barreal veio fazer a posição de lateral e o Igor Vinícius subiu, então mostrando mais uma troca de posições. E aí aqui o Barreal erra esse passe mais na frente, que talvez fosse pro Igor Vinícius que desse certo. Então de novo, você vê de novo muito presente a movimentação do time, troca de posições, confusão no adversário, porém falta o gesto técnico para você conseguir avançar, falta aquela coragem de fazer um passe mais para frente para o time poder prosseguir dentro de campo. Aqui a gente já tem um lance mais avançado dentro de campo. Vejam como o Neymar recebe num lugar onde tem pouco espaço, faz a tabela com o Gabriel Menino, joga essa bola no espaço entre linhas pro Barreal com bastante espaço ali para você poder dominar. Ele já tenta jogar direto e ir com o Gabigol, mas acaba errando ali e o goleiro Jordi fazendo uma boa antecipação. Mas vocês veem que quando o time tem coragem de usar os pequenos espaços que o adversário dá, ele consegue criar. Então aqui mesmo com menos espaço que nas outras situações de saída de bola, você percebe como que a tabela ali entre Neymar e Gabriel Menino, que são dos jogadores que têm qualidade, consegue achar o espaço na frente. E aqui outra coisa importante, que é o Barreal ocupando esse espaço entre linhas, já que o Neymar não está lá. Então, quando o time tem essa coragem a mais para jogar, demonstra essa qualidade no passe, ele consegue criar sim. Nesse outro lance, de novo, o Gabriel Menino agora vem fazer essa saída de trás, ele tem uma qualidade melhor, já acha o buraco na defesa, faz o espaço ali pro Barreal, que tem um bom espaço de novo ali nesse espaço entre a zaga e meio campo do Novo Horizontino, faz a tabela ali com o Gabigol, chega na frente com o Igor Vinícius. E aí você vê, a partir desse momento aqui, ele tenta o passe no Gabigol e aí já chega mais uma chance clara ali que acaba batendo na defesa adversária. Então você percebe que o Santos tem essas movimentações e depois que ele vence essa primeira linha, ele consegue ter mecanismo, ter jogadas que façam confundir o adversário para ter melhores chances de gol. O problema é que tá com dificuldade de chegar nessa segunda linha, né? Chegar nos meias realmente para eles poderem criar o jogo. E isso se dá muito pela falta de eficiência dos zagueiros, principalmente, e dos laterais, nessa saída de bola, de achar passes entre linhas, de tocar realmente ali no Arão, no Gabriel Menino, para que eles possam fazer o giro e dar sequência na jogada. Nesse outro lance, percebam, como de novo, o Novo Horizontino pressiona, o Santos tem pouco espaço, mas olha aqui a diferença. O Igor Vinícius recebe a movimentação do Barreal rápida já para aparecer, e aí ele tem coragem de fazer esse passe e já movimentar rápido na frente para vencer a marcação pressão. Ele continua conduzindo, viu que não vai dar para prosseguir no campo, faz a volta, ele consegue passar mais atrás ali pro Gabigol que toca no Arão para virar o jogo, e aí você vê mais um mecanismo aqui do Santos. Percebe que o Escobar tá de lateral, o Rony aberto e o Neymar no meio. Na hora que o Escobar faz o passe, ele já troca de posição com o Neymar aparecendo na área, o Neymar dá um lindo passe para ele receber na frente, já dentro da área, e aí infelizmente ele erra no gesto técnico e não consegue progredir na jogada. Mas esse tipo de movimentação do Escobar, do Rony e o Neymar que fizeram ali, é uma movimentação de um time que é muito bem treinado, um time que tem esses mecanismos, né? Uma movimentação muito bem feita. Porém o time tem dificuldade de chegar nesse ponto, e é o que eu disse, muito se dá pela falta de qualidade na saída de bola do sistema defensivo, né, dos zagueiros e laterais. Então, claro que a gente pode chegar e falar que o Vojvoda errou em algumas coisas, como as trocas ou até a escalação inicial, mas é inegável que as movimentações estão sendo feitas e o time vem crescendo nesses pontos. Porém, ele esbarra sempre na mesma coisa, que é o quê? Na qualidade técnica dos jogadores. Hoje, os dois zagueiros do Santos não são especialistas para fazer essa quebra de linhas. Eles têm uma qualidade até no passe longo, mas nesse passe que quebra linhas, eles ainda têm muita dificuldade. E isso dificulta muito, porque eles acabam desperdiçando as janelas que tem de prosseguir dentro do campo. Então, claro, toda a crítica é válida, ainda mais pelo momento que o time vive, mas é necessário também se entender que o recurso, o material humano que ele tem no momento não é o melhor para esse estilo de jogo. Uma crítica válida poderia ser talvez mudar o estilo de jogo, já que as peças que ele tem não são eficazes para fazer essa saída da pressão. Mas aí a gente já teria que abrir outro debate. Mas eu acho que apesar de tudo isso, é um ponto bem esperançoso reconhecer que essas movimentações estão sendo feitas bem melhores do que eram feitas ano passado e no começo do ano, o que mostra que o time está assim evoluindo aos poucos. Então já é um ponto de esperança aí pro torcedor santista. Bom, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Aqui é assim, sem achismo, apenas futebol direto ao ponto. Um grande abraço e até a próxima.